Olá pessoal, boa noite. Agora 19 horas e 31 minutos. 31 minutos. Estamos aqui ao vivo. Vamos iniciar nossa live com nosso amigo Todd Moreno. Ele já está aí, pode chamar. Vamos lá então. Se você tiver alguma pergunta, você pode falar. Nós vamos falar aqui sobre o tema, sobre a pedofilia. Estou aqui tentando achar aqui o papel, é muita coisa. Cadê aqui? Tava por aqui, ó, o histórico aqui dele. Mas tá aqui. Cadê ele? Já entrou? Boa noite, gente. Tudo bem? É sobre pedofilia. Cadê o folder? Cadê o folder? Boa noite. Pega pra mim o folder. Nós falamos. Cadê? Todd Moreno, idealizador dos projetos Brasília Sem Pedofilia e Mais Heróis. Nós vamos aqui saber dele, né, alguns temas. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Todd Moreno. Vamos ver se ele aceita aqui. Entrou alguém aqui, deixa eu ver quem que entrou. Estamos ao vivo, 19 horas e 33 minutos. Estamos conectando, mandar um abraço aqui. E aí, Rosa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, deputado. Tudo? Rosa entrou aí ao... tudo bom? Tudo. Beleza. Já vai fazer uma pergunta pro Todd? Foi sem querer, eu entrei, mas posso fazer sim. Então tá bom. Escreve aí que a gente já tá entrando. Valeu. Tá bom, obrigada. Olha o Isaac. Tchau, tchau. E aí, Isaac, tudo bem? Tchau. Valeu. Cadê o Todd Moreno? Vamos esperar o Todd. Enquanto isso, um abraço pro Inácio, a Madalena, Sanielson, Ana, Leila, Dani, Júlio, Thales, Sibéria, Cerrado Basquetebol, boa noite, deputado Braulio, Tânia, pastora Val. É isso aí, o pessoal tá entrando. Cláudio, Marli, Jim Barry. Oh, Jesus amado. É Jim Barry que fala? Jim Barry, hein? Abraço, dona Marli. Boa noite, pastora Val. Tânia, tudo bem? Boa noite, Ana. Luiz Danúbio. Cadê o Todd, hein? Estamos aguardando o Todd. Janaína, Dagma, Capoterapia, Jana. Pessoal, cadê o Todd? Estamos aguardando o Todd Moreno. Encaminhei Glauber, Dayana, Magda. Boa noite, Caio, Ellen. Estamos em oração, Ellen, pela sua recuperação, hein? Deus te abençoe. Álvaro, Todd. Todd, e aí? Já mandei o convite. Cadê você? Tô aqui só esperando você mandar o convite. Meu xará. Opa, chegou. Não, quem chegou aqui foi do Júlio. Todd, entra e sai. Esse tema da pedofilia aí, nós precisamos realmente debater. E nada como meu grande amigo, Bispo Augusto, de Goiânia. Um forte abraço, Bispo. Prazer ter o senhor aí na nossa live, hein? Opa! Tá chegando Todd Moreno. Henrique, tudo bem? Qualquer notícia me avisa, hein? Rosa, Rose. E aí, Todd? E aí, Júlio, como é que vai, deputado? Tô bem. Ó, deu um grau no cabelo, hein? Tô Não, sentindo, normal. hein? Aqui, eu só lavo ele e passo a mão mesmo assim, ó. Fica tranquilo. Cabelo de negro não precisa arrumar muito, não. Cabelo de negro não precisa de muita coisa, não. Rapaz, é um prazer, ó. Bruna Pandovan participando, Célia. Rapaz, toda a nossa live contigo é um sucesso, já percebeu, não? Mas eu sou coadjuvante, a estrela aqui é você, pô. Você arrebenta, você tem um carisma aí, tem um monte de seguidores aí que acompanham o seu trabalho. Você tem feito umas lives muito bacanas, eu tenho acompanhado pessoas de alto peso. Então hoje eu sou aqui para
só contribuir mesmo da melhor forma possível e vamos embora, porque estou muito preocupado com esse tema. Ó, o Muito Matheus preocupado. Lolas é um grande professor, está aí participando, está mandando abraço. Henrique, Opa, tamo abraço. junto. Muito obrigado pela atenção de sempre. Joyce, pastor Roberto, Braslândia, pastor Guilherme, tem um trabalho belíssimo aqui em Brasília. Forte abraço. Kelzumin, acho que é isso. É muita Pastora, gente, hein? é. Muita Ô, gente. Todd, vamos falar sobre pedofilia. É um tema que você manja bem. Eu lembro que quando nós trabalhávamos juntos, né, você Sim. fazia um trabalho nas escolas, levando aí uma palestra, e você tinha aí, um dos projetos era Brasília sem pedofilia e mais heróis. Como que é esse projeto? Então, na verdade, o Brasília... Boa noite a todos que estão aí acompanhando a live. Boa noite, deputado Júlio, mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo e é sempre bom participar e trazer temas importantes, né? E a gente tem acompanhado alguns casos, a própria Polícia Civil nunca se trabalhou tanto, de 2016 para cá, no Distrito Federal, no combate e no enfrentamento à pedofilia, o abuso sexual e o explorador, porque são 3 atores aí. São 3 personagens, e a gente vai falar sobre os 3, sobre o pedófilo, sobre o abusador e sobre o explorador sexual. Mas o projeto começou em 2010, eu estava na Secretaria de Justiça, e aí nós resolvemos, então, fazer um trabalho preventivo. Meu amigo Mário Gil começou esse projeto, e aí eu falei, não, isso tem que virar um projeto de governo. E aí nós lançamos, então, o Brasília Sem Pedofilia, que era um trabalho preventivo, de prevenção. Ia até as escolas, conversar com as crianças, com os adolescentes e também com os pais e os professores. E a gente percebeu que precisava de mais. Então nós criamos umas ações, eu não sei se você chegou a ver, passou até no Fantástico uma vez, na Record passou muito, falando sobre os heróis que invadiam a rodoviária e faziam aquelas operações, super-heróis mesmo, né? As princesas e os heróis. E aí deu uma repercussão muito legal. Só que quando eu saí do governo, que eu fui para outra posição, eu resolvi deixar o Brasília Sem Pedofilia na Secretaria de Justiça e criei o Mais Heróis. Quanto mais heróis agindo, menos vilões deletando a inocência de crianças, né? Então a gente começou a tocar esse projeto preventivo e agora o Mais Heróis, o interessante é que o Mais Heróis ele não só vai cuidar da prevenção, como ele vai também cuidar de crianças que foram vítimas, né, de pessoas, das vítimas que tem que ser tratado. O trabalho psicológico, o trabalho preventivo, todo o tratamento que a criança tem que ter, porque essa cicatriz aqui, ó, ela não vai sumir nunca. A cicatriz fica na mente. Você sabe que o caso, e curioso, eu quero trazer um dado importante aqui, o curioso é que o dia 18 de maio, que celebra, que alerta sobre esse abuso sexual de criança e adolescente, foi justamente no Espírito Santo, lá em Vitória. Vitória do Espírito Santo, que foi o caso da Araceli, que marcou o dia 18 de maio, uma menina que foi violentada, drogada, estuprada, né, por grandes tubarões na cidade. E olha que curioso, recentemente nós tivemos outro caso de uma garota de 10 anos, que foi estuprada pelo tio desde os 6, engravidou, né, no Espírito Santo, lá em Vitória, no Espírito Santo. E agora outra criança de novo, de 11 né? anos. Outra criança com 11 anos de idade. Só que dessa vez foi o padrasto. Né? Deixa eu só registrar aqui, ó, Nel Melo tá dizendo assim, boa noite, dá uma boa noite para mim também. Manda boa noite para Nel aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo à live. Ó, temos que lutar contra a gravidez na adolescência e prevenção ao aborto. Nossas crianças precisam ser protegidas. Políticas públicas já, nobre deputado. Matheus está falando. Concorda com ele? Concordo. Na verdade, essa política pública tem que ser de prevenção e de tratamento à vítima também, né? A vítima ela precisa de... Muita gente se preocupa só com os direitos do preso, principalmente o pessoal dos direitos humanos aí, né? E esquece da vítima. Quando essa vítima ela sofre esse tipo de violência, não é só ela que sofre a família inteira, né? Então esse caso é muito forte no Distrito Federal, a gente sabe das cidades, recentemente saiu uma pesquisa, nós temos Planaltina em primeiro lugar, depois nós temos Ceilândia, São Sebastião, Taguatinga, Gama e Recanto das Emas. Olha o tipo de cidades. Vamos continuar aqui, ó. Joyce Moreira, este tema
Estou trabalhando com meus alunos. Boa, parabéns. Importante, o diálogo é fundamental. O Glauber Maurício, infelizmente tem aumentado muito a Demais. pedofilia, precisamos de um projeto forte e prevenção. Ó, essa pergunta aqui é legal, ó. O Éder, como ser um herói para as crianças que foram vítimas de um pedófilo? Denunciar, primeiramente denunciar, porque senão outras crianças vão continuar sendo vítimas. Mas, além de tudo, sendo herói, acolhendo essa criança. Né? Essa criança ela precisa de acolhimento, ela precisa de um tratamento psicológico, ela precisa de ser acompanhada, porque eu cansei de estar dando palestra nas escolas, e aí professores mesmo, se levantam e falam, olha, eu quero revelar uma coisa que eu nunca disse para ninguém. Eu sofri pedofilia na minha casa. E o curioso é que a maioria dos casos acontece dentro de casa realmente. Né? Acontece dentro de casa. Aquele que mais deveria proteger, o que deveria ser um verdadeiro herói, é o grande vilão. Né? Nós temos a pirâmide aí, que é o pai, o padrasto, o avô e o tio. E aí, muitas vezes, a mãe fala assim, olha, cuidado com os estranhos no meio da rua. Cuidado, não dê muita atenção para os estranhos, cuidado com as pessoas. Mas o problema, às vezes, está dentro de casa. Isso que é o... E a criança fica confusa. Se falam para ela tomar cuidado com quem está lá fora, e aí, dentro de casa, como que ela vai reagir? Então, por isso que o diálogo é fundamental. E esse que dialoga com a criança, que alerta, esse realmente é um verdadeiro herói no dia a dia. A Késia fala assim, exatamente o trauma afeta a vida de uma pessoa que sofreu abuso. Ô Todd, ontem, não sei se você viu, não estou lembrado agora qual foi a emissora, mas eu estava assistindo uma matéria que uma determinada emissora foi lá na prisão conversar com uma pessoa que teria matado a sua enteada. E aí ele jurou de pé junto que não tinha matado, o repórter perguntou tudo, e aí, passado um ano, sabe? Quando você vê o cara falando, você fala assim, caramba, não é possível que o cara tá dizendo que não fez. E aí, passou um ano, ele chamou agora a reportagem, dizendo o seguinte, não, tudo, eu quero confessar, eu realmente matei a jovem, mas não abusei dela sexualmente. Poxa, ele já confessou que matou. Só que as outras irmãs estavam dizendo que ele, de madrugada, ele vinha na cama e começava a passar a mão sobre as partes íntimas da criança. E dizia assim, olha, se você denunciar ou falar para alguém, eu vou matar sua avó, eu vou matar sua mãe. Então você veja que, e nesses casos, o que fazer? Como que a criança, né? É difícil, né, você exigir que a criança faz, porque fale, né? Mas veja a atrocidade que nós estamos vivendo, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então, na verdade é o seguinte, veja que o fato dele passar as mãos, isso é abuso, isso também é considerado, né, um crime. Já não precisa ter o ato ali, né, de fato, mas isso é um abuso. E aí eles agem dessa forma, eles ameaçam, eles falam, se você contar, eu vou pegar o seu irmãozinho. Se você contar, sua mãe vai te colocar para fora. Então, o que acontece? O principal... É o caso Sandro Dota, agora que o cara tá me dizendo aqui, ó. Sandro Dota. Caso... nesse caso aí, o primeiro passo é fazer com que a criança confie em alguém dentro do lar. A criança tem que confiar em alguém e falar assim, olha, se acontecer alguma coisa com você, você pode confiar em mim. Eu confio em você, você pode contar para mim. Porque muitas mães, nesse caso, e muitas famílias, elas às vezes não acreditam na criança. E a criança não vai contar também. Então, às vezes, as mães escondem, né, que isso está acontecendo justamente para poder não ter um julgamento da sociedade e não denuncia. Então, se essa mãe não denuncia e ela está vendo, imagina essa criança que está sendo ameaçada e que não confia nessa família. Ela não vai contar. Então, o pedófilo, o pedófilo, ele age dessa forma, ele é um cara considerado doente, ele é um cara considerado pela Organização Mundial da Saúde doente, mas ele é extremamente inteligente, capaz de estudar todas e qualquer profissões para poder estar perto das crianças.
Ele Ô, vai ser um Todd, pediatra, ele vai ser um professor, ele vai ser um motorista da van escolar. Ele sabe onde que ele vai ser um guarda escolar. Não tem cara, não tem cor, não tem profissão, não tem raça, não tem classe A nem B, nem C nem agora, D. ô, Todd, vou fazer uma pergunta aqui interessante. Geralmente, quando a gente ouve alguns casos, principalmente das mães, elas dizem assim que. E muitas vezes os filhos têm medo, porque o filho até conta para a mãe. Porque muitas vezes a mãe separou do marido e aí se casou com outro, né? Ou se Isso. juntou. E geralmente a maioria é nesses casos, né? Que acontece o abuso. E geralmente a mãe não acredita nas crianças. Você já viu isso? Ela diz, É. não, você tá com problema, não aconteceu isso, né? E aí depois que acontece, a mãe dizia assim, que não acreditava. Como que pode? Por que algumas mães não acreditam que possa estar acontecendo um caso de pedofilia dentro de casa? Por que será, hein? A primeira falta do diálogo, né? Esse relacionamento ele tem que estar muito estreito. Mas a verdade é que muita gente pensa hoje, muita gente está passando por isso e não sabe. Nem sequer imagina, isso não vai acontecer dentro da minha casa. E às vezes está acontecendo. Eu lembro que eu estava dando uma palestra em Braslândia, e aí fica difícil você conversar com a criança sobre esse assunto, sobre esse tema. Como que você vai abordar com a criança? Então tem uma dica que eu sempre dou nas minhas palestras, que é desenho. Pede para a criança desenhar, que ela vai traduzir no desenho o que ela está sentindo. E aí essa professora, uma professora, chegou em casa, primeira coisa que ela fez, ela pediu para a criança desenhar, o filho desenhar. O filho desenhou, e aí desenhou ela num cantinho, ele no outro lado afastado e um corpo estendido no chão. Uma criança de 8 anos desenhou. Então, através daquele desenho, descobriu-se que o padrasto era realmente o grande abusador. E a mãe não desconfiava. Era professora, ela dava aula, ela falava sobre o assunto com outras crianças, mas ela falava assim, não, na minha casa isso não vai acontecer. E aconteceu. Então, através do desenho, peça agora para a criança desenhar e traduzir o que ela está sentindo. Se ela estiver triste, ela vai desenhar um sol com lágrimas. Se ela estiver feliz, ela vai desenhar um avião, alegria, animal. É a melhor forma de Então você já é um abordar com a sinal, criança. né? Um dos É um sinais, sinal. então, É um de vez em sinal. quando pede É para um sinal. desenhar aí, o que você está sentindo, né? E aí, É, pelo desenho, a gente pode, pelo talvez, desenho. identificar que a criança pode estar sendo abusada, né? Ela vai traduzindo o desenho, né? E aí, às vezes, uns desenham armas. Eu cansei de. Tava até escrevendo um livro, né, do Mais Heróis, mas agora com a pandemia a gente deu uma pausa para poder mostrar esses desenhos, para poder contar algumas histórias, alguns relatos de professores, de conselhos tutelares. Então vai ser um livro bem interessante. Ó, a Rose, lá de Braslândia, Rosângela, falou que, ó, planejamento familiar tem que voltar com força. As pastorais da criança têm que atuar com força. Rosângela de Braslândia. O Jackson, para mim, preso não tem direito. Direitos humanos não deveria ter para bandidos. Deixa eu ver. Joel. Concordo. O acolhimento é fundamental. A aliança terapêutica é, acima de tudo, ter empatia e não olhar com julgamentos. A Kézia está falando, né? Ó, a cada 15 minutos, uma criança é violentada no Distrito Federal, no Brasil. A cada 15 minutos. Então, você para analisar aí, nesse momento que a gente está conversando aqui, quantas crianças não foram violentadas e foram abusadas? Porque nós temos aí o abusador, que é aquele que abusa na oportunidade. Ele tomou uma, chegou do trabalho, às vezes está meio bêbado, a mãe não está em casa, ou a mãe é uma bêbada, né, uma alcoólatra, e aí ele vai aproveitar ali na oportunidade. Esse cara não é pedófilo, ele é um abusador. Ele é aquele cara que é na oportunidade. Esse é o abusador, é na oportunidade, é na atitude. O pedófilo é no desejo. Ele só mira a criança. Ele só mira a criança. E aí ele vai fazer de tudo. E aí tem um outro personagem também nessa história, que é o explorador. Então nós falamos do abusador, do pedófilo e do explorador. Aí o explorador sexual, o explorador é aquele que vende e que alimenta a rede da pedofilia. É aquele que vende a foto, é aquele que vende o vídeo. Tem vídeos que custam R$ 5.000. Que isso?
Quanto mais nova, 5.000 reais? quanto mais nova e dependendo do vídeo, tem um valor, é um valor de mercado na rede da pedofilia. A Polícia Civil sabe muito bem disso. Nós tivemos em Brasília, em julho, 34 casos. Só em julho nós tivemos 34 casos. Nós tivemos aí aquele pedófilo do Distrito Federal que abusou de mais de 60 crianças no Brasil inteiro. E aí eles agem como? O pedófilo, quando eu digo que o pedófilo é muito inteligente... Eles tiram a roupa da criança e tiram foto? Tira foto, tiram as fotos, registram tudo. Esse é o explorador. Esse é o explorador. Ele está preocupado com dinheiro. Então é um cara que tem o seu emprego, é um cara que tem a sua família, a esposa nem desconfia. Então ninguém desconfia. É aquele cara que está no churrasco com o amigão e no dia a dia ele está alimentando a rede da pedofilia. Né? A Dani Brito, ô Todd, pergunta assim, mas como podemos proteger as crianças além de denunciar? Boa pergunta, hein? A melhor ferramenta é o diálogo. É falar, ó, conta tudo para mim. Eu confio em você. Conta tudo para mim sempre. Na alegria e na tristeza. Conta tudo para mim. E aí começa a dialogar com a criança. Se for adolescente, é mais fácil. Né? Agora, uma coisa que tem acontecido, observe que os casos cresceram muito nesse momento de pandemia. As crianças estão sem ir para a escola, elas estão desprotegidas. Né? Às vezes o pai precisa trabalhar, ou a mãe trabalhar, e tem um vizinho que está ali, ou ele toma uma, ou ele é um pedófilo. Então essa criança está correndo risco. E pior, para muita gente que acha, o meu filho está seguro dentro de casa. Mas aí vem um grande outro problema que está dentro da nossa casa, muitas vezes, que é a própria internet. Eu costumo dizer, Júlio, que uma criança solta na internet é a mesma coisa que ela solta numa cidade grande, sozinha numa cidade grande. Ela vai aprender tudo de ruim. Pessoas vão abordá-las. E se essa criança não tem diálogo, se ela não tem quem proteja, se ela se sente carente, se a família não dá atenção, quem é que vai dar atenção para ela? Esses caras que estão agindo na rede social. Nós tivemos aí casos de youtubers, nós tivemos casos aí de várias pessoas famosas que se envolveram em pedofilia. Estão presos. Né? O Alexandre Tota, mestre Grande Tota, Tota. Mais projetos sociais na vida dessas crianças. Os projetos sociais ajudam muito, né? Demais, demais. É importante o esporte. O esporte é fundamental para que essas crianças possam ter alguma atividade, fugir um pouco da internet, conviver em grupo, mas sempre tem que ter, quando se convive em grupo, tem que ter alguém de olho, porque em todos os lugares sempre vai existir um abusador, um pedófilo, quando não é na oportunidade, é um doente desse. E a gente sabe que é um negócio que mexe com o sistema nervoso do caboclo, que ele vai fazer de tudo, se ele gostar daquela criança, ele vai fazer de tudo para chegar perto. Ele vai conquistar a família, ele vai conquistar a criança com presentinhos, com docinhos, com balinhas, com animal, tudo que a criança gosta. É aquele amigão acima de qualquer suspeita. Mas é, na verdade, um grande pedófilo, que ele está ali para fazer o mal. Né? E agora vai ter na Câmara aí a questão da castração química, né? Vamos deixar a castração... Vamos falar sobre a castração química mais no final. Né? Rapaz, esse projeto aí vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. O gaúcho Gilberto Zorteia, lá do CTG, que faz um belíssimo costelão, tá aí Tem o costelão, tá fazendo sucesso esse costelão, hein? Ele quer ir lá para Águas Claras, onde você mora aí, cara. Hã? Pois é, ele quer abrir um costelão em Águas Claras? Ele quer... Vai rachar de vender. Costela no chão, né? Vai rachar de vender. Rapaz, olha, é maravilhoso. Ó, o Matheus, professor, diz assim, ó, como professor, sei do papel importantíssimo da escola, creche, na detecção da mudança do padrão comportamental da criança. A escola é fator determinante na rede de proteção da criança. Vale lembrar que os pais não podem deixar só na mão da escola, né? A escola também, os coitados professores. Tem professores que fazem o papel dos pais, que fazem o papel dos avós, do tio, da família inteira. Então a gente sabe disso porque a gente convivia com professores que contavam histórias absurdas de pais, de pais e familiares que não estavam nem aí. Então fica aqui a minha gratidão aos professores que cuidam dessas crianças e que fazem o papel muitas vezes de pais irresponsáveis, né? O Matheus diz assim, ó, não deveríamos ter na Secretaria de Educação um departamento especializado
em dar este suporte e Boa, articular uma rede de proteção? boa, linkado com os conselhos tutelares. Seria fantástico. Eu ainda vou além. Eu acredito que o conselho tutelar deveria fazer permanência dentro das escolas pelo menos uma vez por semana. O conselheiro tutelar, ele consegue identificar na criança que foi vitimada, uma criança abusada, uma criança que está sofrendo algum tipo de violência. Então é fundamental, né? Até porque nós sabemos que tem professores que são ameaçados dentro das escolas, e o conselho tutelar poderia fazer esse link com a polícia, né, também. Então o conselho tutelar ele tem que cuidar da criança, mas ele tem que preservar também, né, na escola, que é fundamental. A Gláucia está dizendo aqui, ó, pedofilia tem aumentado muito no DF. Muito, muito. E muitos casos são abafados e esquecidos. Cara, você lembra do caso lá de Samambaia? Aquelas mães que mataram a criança, eu esqueci o nome agora do rapaz. É o Juan. É o Juan. O E Juan. ainda tiveram a coragem de cortar o pênis da criança. Olha só que absurdo. Foram duas. Aquele crime ali mexeu muito comigo também. Aquele crime ali mexeu muito comigo porque o que fizeram com aquela criança foi uma lástima, né? Foi muito brutal. Elas estão presas, inclusive, né? Estão presas, graças a Deus. Né? É verdade. Mas eu acredito que o Juan, inclusive, marcou muito. Eu acho que deveria ter algo. Esse dia da morte do Juan tinha que ser transformado num dia especial para que alertasse as pessoas, porque imagino tanto que esse menino sofreu, tanto que essa criança era queimado, pitada de cigarro no corpo dele, o menino dormindo, elas acordavam e faziam todas as atrocidades com esse garoto, não é? Parece que elas queriam que ele fosse menina, por isso que arrancaram o pênis da criança. Olha só que absurdo, olha que né, isso. cara? Meu Deus do Isso céu. é uma agressão terrível. Isso. A Leila diz aqui, ó, o diálogo é extremamente importante. Olha só, o Cerrado Basquete, Dimitri, que é o proprietário do time basquete, o Cerrado aqui de Brasília. Grande abraço. Diz assim, além do acompanhamento psicológico, inseri-la em uma atividade esportiva seria também uma boa recuperação psicológica dessa criança? Ele faz essa pergunta, não seria? Seria. Eu até sugiro mais, eu acho que poderia ter nós temos no Distrito Federal o Provítima. O governador deveria lançar, deputado, o Provítima Mirim, né? O Provítima Mirim, e inserir junto com a Secretaria de Esportes atividades para essa criança. Então ela teria no Provítima o tratamento psicológico, o tratamento jurídico e toda a assistência social que fosse possível cadastrar essa família para aquela criança que é vitimada e, de fato, inserir no esporte. Eu acredito muito que seria interessante o Provítima Mirim, né? Porque o Conselho Tutelar faz toda aquela denúncia, faz todo aquele trabalho de resgate, né? O Provítima atende a mãe, atende o pai, mas e a criança? Quem que atende? Então não pode deixar a criança abandonada dessa forma. O Estado tem que fazer o seu papel. Né? E eu acredito que o Provítima Mirim, inserindo essa criança no esporte, em atividades, ela vai esquecer muito mais fácil e ela vai ser resgatada desse buraco negro muito mais rápido. O Gilberto falou aqui, ó, castração química nesse... Ah, não, deixa quieto. Campanhas de conscientização. Aqui ele falou aqui uma coisa aqui revoltante aqui, mas não dá para falar aqui. Gláucia, teria que ter leis mais duras. A Tânia Teixeira, te mandando um abraço. São manipuladores. Sim, doutor Todd. Conversar com os filhos. Aqui, ó, Todd Moreno. Não querendo fugir do assunto, o Renato Navegador, ele já mudou de assunto. Ó. Uma ajuda para melhorar a infraestrutura do Penorte, cidade que você conhece profundamente. Ó, vivi minha infância, minha adolescência lá, conheci minha esposa lá, inclusive. Tenho saudade. Tem que ajudar, hein? Tem que vigiar, energia muito forte. Gláucia, as crianças abusadas têm sua infância interrompida. O que fazer para recuperar essa fase delas? Parece que fica um hiato, né? Parece que fica faltando, né? Eu costumo dizer que deleta a inocência, né? Imagina, opa, parou aqui, você não é mais criança, você vai ter que ser adulto agora de fato
e ela começa a viver uma outra realidade, e aí a gente tem que fazer um papel para poder resgatá-la e trazer para a sua inocência perdida, mas viver a sua infância, porque ela deleta a inocência, mas não deleta a infância. Tem gente que fala, deleta a infância. Infância ela vai ter, mal ou ruim ela vai ter, mas a inocência ela perde. Agora, nesse projeto Mais Heróis, por exemplo, a gente vai começar agora a comercializar, vai lançar uma loja online, no e-commerce, onde nós vamos comercializar produtos para poder ajudar essas crianças. Ou seja, crianças que não só o lado preventivo, mas também um lado da vítima, né? A gente vai dar toda a assistência para a família. 30% de tudo que vai ser vendido vai para o projeto, vai para uma instituição para cuidar dessas crianças com psicólogos, terapeutas, enfim. Toda assistência. Ó, estamos aqui ao vivo, tá ali, ó. As perguntas chegando, tá Grande o Éder. Ô, Éder, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Bom? Grande Éder, sangue bom demais. Você vê que ele colocou a máscara certinho, né? Você viu? Pô, Agora tá certo. Eu quero uma camisa dessa aí, hein? Ó, e aqui, ó. Ó a Janaína. É a Janaína? Tá aqui. É, tá a de Janaína. máscara. Tá de Ó, máscara. Janaína. Ó, distância. Ó, tá mandando um oi. Muito bem, muito bem. Tá bem assessorado aí, hein? Galera top. Agora a máscara do Éder tá caindo toda hora. Não sei o que tá acontecendo, Pois é. entendeu? Só colocou o que apareceu, né, Éder? Tá disfarçando aí, né? Cuidado, pô, cuidado. Vamos voltar. A Ana tá falando aqui, ó. Aqueles aplicativos que os pais instalam no celular para ficar monitorando o que acessam na internet ajuda efetivamente? Ajuda, mas aí a rede da pedofilia já descobriu esses aplicativos e aí já tem aplicativos que quando o pai está achando que vai ajudar, na verdade está piorando, porque o celular é filmado, é tudo monitorado. O aplicativo, ele na verdade passa a pescar dados, né, dessa família. Então tem que tomar cuidado com jogos, com aplicativos que acha que é na proteção e na verdade viram uma bomba relógio, né, dentro do próprio aparelho. Tem que tomar muito cuidado. A Leila, lá de Vicente Pires, pergunta: quais os comportamentos mais comuns apresentados por uma criança abusada? Então, na verdade, ela vai ter problema, transtorno de sono, apetite, ela vai fazer xixi na cama, ela vai ter aversão ao carinho de um adulto ou de determinado adulto, aquele exatamente quando chega na casa ela recua. Se é uma criança alegre, extrovertida e de repente ela começa a ficar introvertida, ela começa a ficar triste, dá sinais de semidepressão, né? Então, essa criança com certeza está passando por a gente já pode ficar com o olho aberto em cima dela, porque ela pode ter algum problema aí. Então, tem a questão também da criança que fica o tempo todo se lavando. O tempo todo se lavando. O tempo inteiro. Toda hora quer ir entendeu? tomar. É porque ela Toda se sente hora. suja, né? Se sente culpada. E é importante que tenha alguém, a família, que vá lá para poder estar dialogando, conversando, porque eu já vi agora, recentemente nós tivemos casos aí de pessoas que estavam condenando a criança. A Pelo culpa é amor de sua. Deus. A culpa é sua. Porque Mas o não cara teve um padre aí recente que falou isso? Foi. foi? Diz que a menina de 7 anos sensualizou pro lado dele. Olha só, que Né? absurdo. Na inocência dela, ela sensualizou. Então, mas é isso é o transtorno do pedófilo, né? Para ele é normal. Ele acha que a culpa não é dele. Ele acha que a culpa não é dele. E aí, por isso que a Organização Mundial da Saúde diz que é uma doença. E aí onde entra a questão da castração química. Eu defendo a castração química da seguinte forma: se a própria Organização Mundial da Saúde diz que o cara é doente, então doente se trata com o quê? Com remédio. A castração química, embora muita gente quer cortar o bigolim, mas na verdade a castração química é uma injeção hormonal que vai deixar o cara sem a libido, vai reduzir, né? E aí muita gente fala, mas isso não vai resolver. Aí eu sou a favor da castração química, desde que ela tenha um acompanhamento também de diário comportamental, acompanhando se realmente o que ele está fazendo, como que está funcionando, como que está a cabeça desse cara, sempre acompanhando. E é claro que ele vai ter a redução da pena. Isso funciona nos Estados Unidos, na Rússia, na Indonésia, na Alemanha, existe a castração química. O presidente Bolsonaro quer trazer a castração química agora para o Brasil. E muita gente está dizendo que é populismo, que ele está procurando, porque a opinião pública é a favor da castração química. A esquerda não aceita.
mas a direita sim, e aqueles conservadores também. Então a cassação química ela passa a ser um instrumento de enfrentamento ao abuso sexual de criança e adolescente e também de estupradores, de mulheres, mas na verdade muita gente está levando para o lado político. Eu acho que o Brasil tem que se debater sim a cassação química, está na hora, porque países mais avançados já estão com a cassação química e ela funciona. E aí? O João Rodrigues, escritor oficial, diz assim, ó, Todd, esse cara entende que tá falando, um grande entendedor desse assunto aí, tá vendo? Foi Deus que me deu essa sabedoria aí, viu? Pode ter certeza. A Neidinha diz que o Bombeiro Mirim também ajuda muito. Ajuda O muito. João Canaã pergunta se tem algum telefone para denunciar esse tipo de pessoas. E tem mais um aqui que diz assim, ó, o pedófilo, depois de cumprir pena, ele se ressocializa 100% ou somente com a castração química? Primeiro, o Disque 100 é o número para denunciar. Disque 100, e aí depois eu vou contar uma historinha do Disque 100 que aconteceu comigo, e eu vou dizer para vocês que funciona. Com relação à cassação química, o pedófilo, por mais que ele cumpra a sua pena, né, se for estupro de vulnerável, abaixo dos 14 anos, ele vai pegar entre 8 e 15 anos, depois disso, ele vai sair da cadeia pior. Não adianta prender. O problema não tá na detenção. Né? A verdade é que o tratamento é fundamental, psicológico, o tratamento com medicamento, que é a cassação química, embora muita gente concorde e outras não, mas não tem cura. É uma parafilia que não tem como. Né? É a mesma coisa, tem gente que gosta de animal também, a zoofilia, e aí o pedófilo é a mesma coisa. Não tem cura. Então tem que ter, não adianta prender. Eu mesmo já tive, na época do Brasília Sem Pedofilia, na frente de um juiz, um pai falar assim, não adianta me prender, eu quero um tratamento. E aí? A sinuca de bico. Então se aplica a cassação química, o cara vai sair, vai ser monitorado, e se realmente ele cometeu o crime, ele sabe que ele vai sofrer as consequências. Porque o abuso sexual, a violência é crime. A pedofilia é considerada doença. Muita gente tem pedofilia, mas não tem a atitude do abusador. Mas você não acha que... Vamos falar sobre a castração química. Tudo bem, eu entendi o que você falou. Mas não vai continuar na mente dele o desejo? Ele não pode querer... se ele não tem condições mais, mas ele pode criar um objeto, pode utilizar, né, a própria mão para poder ficar alisando, etc. Então eu acho que seria mais viável já fazer a perpétua logo, não podia ser, né, crimes... Também. Aí, pelo menos, ele fica lá pro resto da vida. Porque eu vi uma matéria ontem também, que lá nos Estados Unidos, um grupo de jovens brasileiros, dando mau exemplo lá fora, entraram numa loja e assaltaram, eram 5 ou 6, tudo brasileiro, tudo menor, né? Eles eram... Acho que eu vi essa matéria aí. Só que lá nos Estados Unidos, meu amigo, todos vão responder e todos já estão presos e já era. Ou seja, lá nos Estados Unidos, se cometeu o crime, já era, independente. Então, assim, se o pedófilo saber que ele vai ficar preso pro resto da vida, aí, meu amigo, você é uma forma de inibir. Tudo bem, sobre a castração, vamos discutir, mas eu acho que a perpétua seria o caminho sensacional para isso. Eu acho que a perpétua ela viria depois da cassação química, da residência. Não tem jeito, não resolveu. O cara, além de ter a cassação química e ter o acompanhamento grupal, né, ali o monitoramento, e todo esse diário comportamental, se for muito inferior, aí vai por notas. Ó, esse aqui não tem mais jeito mesmo. Esse aqui é um serial killer. Esse aqui é um cara que foi abusado, estuprado quando na infância, e aí se revoltou e esse aqui cresceu ruim. Então não tem jeito, esse é perpétuo, porque esse serial killer, ele vai dizer, pergunta para um serial killer hoje, por que você faz isso? Todos vão responder a mesma coisa. Quando eu era criança, eu sofri violência. Esse aí já está perdido, esse é perpétuo. Agora o pedófilo, você ainda tem que colocar nele ali uma castração química, um acompanhamento do diário comportamental, e aí vai na residência. Se o cara realmente não tiver jeito, a perpétua. Eu sou a favor nesse sentido.
Deixa aqui eu registrar, as pessoas estão participando legal. Ó, Gláucia, acho pouco as campanhas de prevenção nos veículos de comunicação e as presenciais. Com a pandemia, as crianças estão mais vulneráveis, as instituições públicas são importantes na rede de proteção. A Rosa, boa noite, deputado Todd Moreno. Muitas vezes a violência doméstica é invisível para a escola. Como a escola pode contribuir na prevenção e regressão a esse tipo de violência? O Dicinho Dutra, programa Acesso Livre poderia voltar fazendo entrevistas e abordar esses assuntos. Que programa era esse, Acesso Livre? É um programa que eu tinha na Record. Eu fiquei 6 anos na Record com o programa Acesso Livre. E era um sucesso. Era antes do Balanço Geral. Era no lugar do Balanço Geral. Não tinha Balanço Geral. Então, no lugar do Balanço Geral, era eu. E eu fiquei lá 6 anos direto, ininterrupto. E aí foi um sucesso total. Só que eu entrevistava os artistas, eu abordava sobre os bastidores. E era um programa muito interessante que marcou uma geração. O Dicinho, ele trabalhou comigo. Esse cara é um excelente cinegrafista. Esse cara é campeão. E um grande profissional. Parabéns e grande abraço para você. Um abraço também aí pro Wellington, que tá mandando aí um abraço. E aí o Acesso Livre foi sucesso total. Foi um sucesso. Eu vivo do Acesso Livre até hoje. O Acesso Livre foi que abriu todas as portas e que fez o Todd Moreno acontecer. Antes da política. Rapaz, esses dias eu vi uma publicação sua daquele Todinho. Do leite, Todinho. Porque eu quando criança eu tomava muito, né? Então o apelido vem daí. Né? Eu fui até atrás da Quaker para ver se eles patrocinavam, mas eu acho que eu vou ter que procurar o Nescau. A partir de 2021, depois da pandemia, eu vou virar Nescau. O Matheus fala, esse caso do Juan me faz tremer a alma. Anjinho Juan tem que ser um marco em sua memória, se transforma em ação permanente, Todd. Aliás, eu sugiro que uma avenida da Samambaia deveria chamar Juan. Avenida Juan. O Bombeiro Mirim, a Neidinha fala, o Bombeiro Mirim ajuda muito por acolher as crianças em situação de vulnerabilidade, só precisa de mais apoio da autoridade. Olha só, nós falamos da castração química, falamos da perpétua, só que a Tânia diz assim, ó, pena de morte. Às vezes, pense nisso. O que você acha? A pena de morte, aquele serial killer, né? Esse cara até merecia. Mas aí, assim, no meu pensamento, contra os meus princípios bíblicos, eu não sou a favor da pena de morte para ninguém. Eu acho que ninguém tem que tirar a vida de ninguém. Então o cara fica lá preso, ou o cara vai trabalhar para sustentar a família que ele abusou, que ele destruiu. Esse cara tem que pagar de alguma forma. Então, além de colocar ele na perpétua, ele tem que trabalhar todos os dias, ele tem que plantar, cuidar de uma horta para alimentar a criança nas escolas. Esse cara tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa. Agora, tirar a vida, não. No caso, mesmo do serial killer, sabe? É uma coisa a se pensar. Eu confesso que eu tenho um bloqueio com relação à pena de morte. De verdade. É dois. Eu também concordo com você. Essa questão de tirar a vida não nos permite. Veja bem, e se uma criança arma com porque a gente já sabe de histórias de famílias que tiveram armação. E se esse cara é condenado, se esse cara vai para a pena de morte, na verdade, depois se descobre que foi toda uma armação. E aí? Já era. Já era, não tem como voltar. Né? Então é complicado. Mandar um abraço aqui para Joyce Moreira. Ela é minha prima, ó. Abraço, primo. Meu orgulho de você. Olha aí, ó. Olha que a gente bacana, tem prima que nem sabe. É a Joyce, minha prima. Um abraço, prima. Valeu. Tá vendo? A live também reencontra as pessoas. Pastora... pode falar. Você viu aqui, ó, eu fiz um resumo de várias matérias, né? E aí tem aqui, ó, mãe fica em choque ao encontrar fotos da filha bebê em sites de pedófilos. Essa foto com certeza foi vendida porque essa mãe ou outras mães, às vezes na inocência ou na sua vida normal, sem segundas intenções, más intenções, publica a foto da neném nua, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas fotos que são postadas nas redes sociais também, porque muitos pedófilos, quando eles tem que miram tomar ali, cuidado, né? Porque tem muita mãe que gosta de colocar... Eu já vi. Meu filho nasceu, aí mostra. E vou falar mais. Não pode estar bobeira também, né? O pedófilo, ele encontra. Ele vai procurar, ele vai achar, e às vezes pode ser do lado um vizinho. Ele viu ali e acabou.
Então tem que tomar muito cuidado. É que nem muitas adolescentes também ficam tirando fotos na frente do espelho, de O que calcinha, de você acha roupa aqui? Ó? íntima. Olha só, ó, que pergunta legal, tá chegando aqui. Hum. Esse caso das mães permitirem que as suas filhas, principalmente as filhas pequenas, utilizem mini saia e que ficar, né, garotinha pequenininha utilizando mini saia. Isso não é não dá razão de chamar a violência, quer dizer, não a criança, porque a criança não tem culpa, mas as mães que colocam roupas apertadas ou mini saia. O que você acha? Infelizmente, a família fica refém dessa situação, porque nós temos um doente à solta. Então, às vezes, ali, a mãe quer a menina como uma bonequinha, né? Ela quer preparar a criança para ficar bonitinha ali, não sem maldade nenhuma. Agora, é lógico que tem algumas que exageram, colocam batom, faz toda uma maquiagem na menina, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Crianças que ficam dançando na frente dos vídeos que a família grava, né? Ontem, eu tive uma situação muito estranha, porque teve um amigo meu que ele postou uma foto de uma criança, falei, cara, deleta isso aí imediatamente, sem maldade nenhuma. Ele filmou, ele foi filmar o cachorro, mas o ângulo, do jeito que pegou, e eu percebi que a menina ficou sem graça. E aí eu alertei, ele foi lá e deletou. Então tem gente que não tem essa mesma visão. Então tem que tomar cuidado no que você posta, porque às vezes a maldade não está em você, mas a maldade vai estar no cara que é doente. E aí já era. A pastora Bruna Lins. Temos carência séria em municípios menores das assistências básicas como um profissional, como um psicólogo. A Glaucia, muitas mães não sabem lidar e descobrir se seus filhos foram abusados. A Jaque, João Rodrigo, conte comigo. Pastora, socorro, meus nobres. Precisamos de ajuda e parabéns pela iniciativa dessa live. A Dani, podemos denunciar um abuso mesmo quando aconteceu há muitos anos atrás? Sim, Pelo amor de pode. Deus, gente, né? Pode, com certeza. Denuncia Porque porque com outros certeza. estão sendo, né, violentados, né? Exatamente, exatamente. Sabe que em 2010, o primeiro comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Distrito Federal foi na minha gestão. O primeiro, se existe hoje o comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foi nosso, juntamente com o Ministério da Justiça. Nós lançamos aqui. E aí ficou alerta. Muita gente está querendo ir embora do Brasil com ofertas de emprego. Eu digo, meninas que completaram 18 anos, 19 anos, aí a gente está fugindo um pouco do nosso tema, mas não deixa de ser uma menina, né? E aí é onde, na maioria das vezes, são levadas para a prostituição. Então fica esse alerta aí, esse registro, tráfico de pessoas, cuidado. E aí eu quero já, fugindo da pedofilia, mas falando de criança, existe tráfico de órgãos. Existe tráfico de órgãos, que o cara paga porque ele precisa de um determinado órgão, e aí manda sequestrar aquela criança na cidade, na comunidade. Ah, sumiu fulano. Sumiu para o tráfico de órgãos. Então tem que tomar muito cuidado. Todd, caminhando aqui para o fim. Flávio diz assim, Todd, um Já? abraço. Jaque Espedrosa. Todd, querido, foi uma satisfação trabalhar com você quando estive no Pronatec. Mulheres 1000. Mulheres 1000, Pronatec, muito bom. O Ícaro Martins diz assim, deputado, quais emendas ou projetos de leis que o senhor apresentou para a proteção da criança? Olha, só pegar minhas emendas, emenda de bancada, nós colocamos 10 milhões nos conselhos tutelares, nós colocamos emenda nas escolas, colocamos emenda em projetos sociais. O que a gente demais, mais você faz sempre trabalha. é ajudar isso. A pastora Bruna, o WhatsApp para crianças acham certo? Pais separados e que estão desafetos. Tem cada vez mais optado por esse recurso, onde crianças têm sido aliciadas descaradamente. WhatsApp para criança, o que você acha? Eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado porque ali quando chegou o conteúdo, acabou. E aí chegam links também. Então tem que tomar muito cuidado. Teve 2 casos que eu fiquei devendo. Um do WhatsApp, que um professor começou a aliciar a criança por causa do WhatsApp. E aquele que eu ia falando lá atrás, que era do caso Eu fiquei devendo uma história agora que a gente comentou, uma situação muito interessante que eu queria contar, mas eu não estou lembrando agora. Mas eu fico devendo essa. Olha só. Você vê como que é as coisas. A gente não lê direito, aí a gente erra.
essa Joyce não é minha prima, é sua prima, entendeu? Ah, a Joyce é professora, ela é professora, inclusive. Ó, A tá vendo? Joyce É por isso que eu falei assim, eu não lembrava dela, entendeu? é do tio E João, você finado nem lembrou que é tio sua João prima, tá flamenguista. vendo? É porque E você nem lembrou. a gente tá tão focado aqui, concentrado, que agora eu tô olhando para você, eu quase não tô vendo aqui, Que né? primo é esse que não lembra que a Joyce é prima sua? Ó, Não, mas rapaz. ela sabe que ela tá no meu coração, minha prima querida, Joyce, flamenguista. desculpa, hein? Desculpa. É que, vou explicar. Porque a gente tem. Na verdade, por conta do meu trabalho, por conta da minha dedicação e por aquilo que eu creio, né, como essência de vida, eu saí de casa eu saí para fazer a obra de Deus com 18 anos. Eu vi uma foto Hoje, sua um dia desse, bem novinho, cara. então assim, com 18 anos, eu deixei a casa dos meus pais para poder ir fazer a obra de Deus. E 18 para cá, são quanto tempo? 45 anos eu tenho? Dá o quê? 10, 20, já dá quase 27 anos. 27. Passa rápido. Quantos primos de parte da mãe e do pai eu tenho? De vez em quando aparece uns no meu Instagram. Ô, primo, tudo bem? Por isso que Cara, eu falei. Aí e eu a pensei minha, que era mais. a minha família também é muito grande. Se eu te falar que tem primos que eu não conheço ainda. Muito grande. A família é muito grande. Mas a Joyce é sua prima. Deixa A Joyce é registrado. minha prima. Deixar um beijo para ela aí, deixa registrado a professora. Ó, a Tânia diz assim: a criança precisa de muito amor, refeições diárias e brincadeiras saudáveis. Muitas famílias expõem muito as suas crianças. Tráfico de mulheres é grave no nosso país. Temos falado Verdade. sobre isso também, né? Podemos abordar num outro momento sobre tráfico de pessoas, como que os traficantes de droga utilizam corpos para poder levar drogas de um lado para o outro. A gente pode falar tudo sobre isso. Ofertas de emprego. Foto com uniforme escolar, nunca. Nunca, nunca. Verdade. Verdade que o pedófilo ele vai seguir, vai saber qual é a escola, e aí é um prato cheio para ele. Foto e outra, quando a pessoa tira foto também com a placa do carro. Né? Tá cheio de pedófilo para tudo quanto é lado. Tem pedófilo de todos em órgãos, em instituições, e eles se comunicam, eles se ajudam. Então, foto com placa do carro, esquece. O Uniforme Ximenes, escolar, esquece. o Ximenes diz assim, ó, de acordo com o artigo 5º, parágrafo tal aqui, ó, da Constituição Federal, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, É de modo que a inconstitucional. castração é proibida. Porém, está entrando lá com uma PEC, né? Ela hoje seria inconstitucional. Então tentando Mas, mudar né, aqui, né? A ideia é tentar mudar, né? Então, é, parabéns pelo assunto abordado, que é de extrema importância. Ô, Todd, se nós ficássemos aqui, vamos ficar aqui até é, amanhã, né? é. E Fábio Padilha está aqui participando, mandando um abraço para você. Grande abraço, Fabão. Deixa eu ver aqui. Ó, 20 horas e 24 minutos. Nós estamos aqui já completando 1 hora já de Cara, é live. muito rápido, é muito rápido. Falta aqui 8 minutos. O Instagram já começa a nos avisar. E eu queria, assim, te agradecer, Todd, pela sua Que participação. isso, tamo junto. Deixar aqui as suas considerações finais sobre esse tema. E vamos marcar uma próxima, né? Já falamos sobre direito do consumidor, pedofilia, e vamos ver qual que a gente... Vamos falar depois sobre o tráfico de pessoas, de órgãos, crianças desaparecidas. Né? Eu acho que é um tema fundamental. Tem muita criança desaparecendo aí com tráfico de órgãos. Mas a satisfação é muito grande, é uma honra estar contigo. Você sabe que você é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, nós trabalhamos juntos. Eu às vezes, tenho vontade de povo ligar para o Júlio aqui para a gente conversar, trocar ideia, mas na correria do dia a dia. Mas eu considero você como um amigo, né? Você é um cara muito especial, é um cara que me inspira muito pela sua determinação. Eu estou vendo a Janaína e o Éder aí também, são dois que te acompanham. E quem trabalha contigo realmente são, né, pessoas capacitadas, porque para seguir essa agenda não é fácil. Não haja coronavírus aí para, né? Então, o coronavírus não dá conta porque essa equipe é muito, muito cuidadosa, muito determinada. Mas eu trabalho pouco, só uma vez por semana. Não, você trabalha muito. Você trabalha muito, eu sei que você trabalha muito, você não desliga, você é um motorzinho. Né? Então, eu quero te parabenizar e dizer que nós estamos juntos.
Conta comigo sempre, satisfação muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. E dizer para os pais cuidarem. Nessa pandemia, o pedófilo está agindo, o abusador está agindo, o pedófilo o explorador sexual está trabalhando. Então tem que tomar muito cuidado, ficar de olho, conversar muito com a criança, dialogar, pedir para desenhar, sempre acompanhar o que está fazendo na internet, cuidado com jogos e aí vai. Ah, eu vi aqui um comentário aqui da Vera. Eu queria só ler aqui para a gente poder encerrar, que eu achei legal. Vera Machado. Na sala de aula, nós, professores, conseguimos detectar quando uma criança tem um comportamento diferente. Eu consegui ajudar algumas famílias, crianças, sou a favor da castração química. É verdade. E se a gente vê, a gente tem que ajudar, né? Tem sim, está na Constituição, né? O único momento que fala prioridade absoluta na Constituição é quando se fala da criança, do direito da criança. Então todos nós temos que ser heróis. Daí parte o projeto Mais Heróis. Quanto mais heróis agindo, menos vilões deletando inocência. Então, seja um herói você também, conforme a nossa Constituição. Denunciar. Ah, lembrei do caso da história, acho que dá tempo. Do Disque 100 que eu ia falando. Eu estava aquele projeto Alma Gêmea, que casa as noivas, aquele projeto também foi idealizado por mim, junto com, na época, com a Aline. E aí, o Alma Gêmea, casamos com mais de 1.100 noivas. E eu estava dando uma palestra, porque eu falava sobre pedofilia para os pais, para as famílias e tal. E aí chegou um senhor, me entregou uma carta, eu coloquei no bolso. Eu simplesmente coloquei essa carta no bolso. E aí parece que aquela carta esquentava. Eu tinha que ler aquela carta. Eu sempre lia, mas eu deixava para ler no final do dia. Aí eu falei, não, eu vou ler isso aqui agora, porque ela esquentou no meu bolso. Aí ali ele dizia que ele separou da esposa dele, que na casa dele onde ele estava, tinha a mulher dele começou a ter relacionamento com um traficante. E aí as amigas dela iam para lá, usavam droga, e aí abusavam da criança, um bebê de 2 anos. E aí eu falei, pronto, como que eu vou fazer? Porque se eu for lá, se eu for dar a cara a tapa como subsecretário, que eu era até então, ou se eu for com um conselho tutelar, se eu mandar um conselho tutelar, que seria o mais correto, eu corria risco. Então tem gente que tem que denunciar e não pode se envolver, tem que deixar os especialistas cuidarem. Então o que eu fiz ali imediatamente? Era final de semana, era num sábado. Eu falei assim, eu vou ligar para o Disque 100. Eu liguei para o Disque 100, contei a situação, expliquei que tinha uma criança de 2 anos sendo abusada, inclusive naquele exato momento que ele me relatou. E aí, quando foi na segunda-feira, o Conselho Tutelar da região foi acionado pelo Disque 100 e conseguiram retirar a criança e salvar a criança. Então é por isso que eu digo a importância do Disque 100 que tem e do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele tem que ser tratado a pão de ló, ele tem que ser tratado a peso de ouro, porque é esse cara que está fazendo valer a Constituição. Então peço aqui, fica a minha solicitação para você, autoridade, né, para poder preservar o trabalho e valorizar os conselheiros tutelares, ao governador que dê mais estrutura, porque eu vou te falar, é fundamental. Eles é que fazem a diferença. Ô, Todd, falta 1 minuto e 58. Tem uma pergunta aqui do Ximenes, eu achei legal o advogado, né? Acho que você não vai ter essa resposta, porque é difícil. Mas diz assim, ó, você sabe qual é o percentual de pedófilos entre homens e mulheres? Qual o percentual preponderante, né? Tem ideia? 82% masculino. 82%, 84%, está variando. Mas a maioria dos homens. Essa é uma doença que ninguém consegue explicar ainda de fato, um transtorno, né, que atinge na maioria das vezes os homens, mas tem mulheres sim. Ó, o doutor Felipe Baiman também está mandando um abraço. Grande abraço. O Késia Beckman, também o Beckman também está mandando um abraço. A Ludete Aparecida, boa noite, deputado. Diz, por favor, ao Todd Moreno que mandei um abraço aí. Ó. Outro, grande abraço. Fica com Deus. Elcio Vasco. Poxa, Elcio Vasco. Peraí, é isso mesmo? É o São Vasco. São Vasco. Esse aí tá feliz, né? Hã? Esse aí tá feliz. Esse aí tá feliz com o Vasco da Gama. Ganhou ou perdeu ontem? Não sei como que é. Perdeu? 2-1 pro Fluminense? Que isso. Perdeu pro Fluminense. Então nem vou falar mais aqui. Ô, Todd, então fica com Deus, que ó, tem 30 segundos, vai acabar, vai fechar, e eu tenho que fazer aqui o que tem que ser feito. Tá bom, meu irmão.
Deus Grande abençoe, viu? abraço. Fica com Deus. Tamo junto. Abraço, Valeu. Marina. Valeu, Éder. Tchau. Um abraço.